Minha filha foi chamada de imigrante suja por sua professora na frente de toda a classe. Descobrimos que era parte de um esquema sistemático de abuso contra crianças de minorias. Aqui está como destruímos suas vidas e transformamos o sistema educacional inteiro. A professora da minha filha a humilhou na frente de toda a classe, chamando-a de imigrante suja e dizendo que ela sujava a imagem da escola. Aqui não é lugar pra gente como vocês. A frase cortou a sala como um estalo seco. Não foi um sussurro nem um tom de advertência. Foi sentença. A professora não olhou para minha filha como quem corrige. Olhou como quem marca território. Ela disse que minha filha era imigrante suja. Repetiu que pessoas como ela não combinavam com a cultura daqui e acrescentou linhas que punham em cadeia todo o ódio que ela tinha em si. Menosprezou crenças, ridicularizou sotaques, fez piada com a cor da pele de alguns meninos. Chamou a menina do hijab de atração estranha e debochou do sotaque do garoto do fundo, dizendo que ele falava errado e que isso poluía as apresentações da turma. Ela não usou só palavras. Ela plantou riso. Houve gargalhadas nervosas pescadelas, aquela risada besta de quem prefere rir do que se posicionar. Houve silêncio pesado também de quem entendeu que a autoridade ali não era para educar, mas para ferir. Minha filha tentou falar, com a voz pequena que tem quando está apavorada. Professora, por favor. A resposta veio dura, cortante. E cala a boca e aprende o seu lugar. Era como se ela arrancasse a dignidade da minha filha e esperasse que o chão a engolisse. Quando saímos da escola, a minha menina estava mole, os olhos inchados, a boca mordida por dentro. No caminho, ela me contou o que tinha acontecido. As frases que ouviu, os olhares dos colegas, o desprezo mudo da professora. Minha mão apertou a dela até doer. O mundo parecia virar uma espécie de armadilha. Eu tinha confiado às mãos daquela escola a formação dela e recebi um golpe desferido pela própria autoridade que deveria protegê-la. Entrei na escola naquele dia com passos rasgados. Não estava ali para pedir desculpas nem para ter voz calma. Entrei decidida a entender como uma mulher investida de autoridade podia destruir uma criança em público sem receber nada além de um sermão morno. A diretora me recebeu com cara ensaiada, ofereceu um café e folheou um manual de procedimentos como quem folheia um catálogo de desculpas. Vamos investigar, disse ela. Palavras automáticas. Investigar, em muitas instituições, significa colocar fita crepe nas gavetas do problema. Mas não foi só a minha palavra contra a dela. Um menino gravara parte da aula. Um áudio limpo, onde a voz da professora domina a sala, despejando desprezo sobre crianças e famílias. Quando coloquei aquele arquivo para tocar na sala da direção, vi as máscaras caírem. A diretora ficou pálida. Não mais investigar. Agora havia jornal. Agora havia prova. A escola tentou uma manobra clássica. Um pedido de desculpas privado resolveria tudo. A velha tentativa de abafar, de transformar o público em segredo. Recusei. Nada de desculpas à porta fechada. A humilhação foi pública. A reparação deveria ser também. Começamos então a montar o que seria um dossiê. O áudio, mensagens, depoimentos de pais e alunos. Outras famílias começaram a procurar-nos. Ela também disse isso para o meu filho. A minha filha chora desde então. Havia comentários velados há meses. O padrão começava a aparecer como mapa de rachaduras. Levei o caso a um jornalista local. Não por fama, mas por proteção. Quando a imprensa entrou na história, o silêncio da administração ficou desconfortável. A diretoria voltou com a desculpa do costumeiro procedimento. Colocou a professora em afastamento temporário. Medida que parecia mais um casulo de proteção do que punição. Porém já havia começado uma pressão pública que não seria tão fácil de engavetar. Contratamos advogado. Arquivamos queixas no Conselho de Educação do Distrito e abrimos uma ação civil por danos morais. O Conselho abriu sua investigação administrativa. A promotoria passou a verificar se havia crime, discriminação em ambiente escolar, abuso de autoridade, exposição humilhante de menor. A retórica da defesa era previsível, interpretação equivocada, um episódio isolado. Ela estava cansada. A estratégia sindical veio logo, tentando blindar a colega. Mas o áudio começou a falar mais alto do que as narrativas. O caso cresceu. Pais que antes preferiam não se envolver, compareceram. Alguns com o rosto pálido de medo. Outros com a determinação das mães que não aceitam passar pano. Em reuniões, a diretora teve que justificar por que reclamações antigas haviam sido tratadas com descaso, por que transferências e conversas internas haviam sido usadas para encobrir. Apareceram e-mails e mensagens internas que mostravam preocupação mais com reputação do que com proteção dos alunos. Aquilo provava conivência.
E quando a administração tenta blindar culpados por reputação, ela facilita mais abusos. No conselho, a atmosfera era tensa. Quando o técnico leu as mensagens onde coordenadores sugeriam conversas privadas e evitar exposição, os rostos mudaram. Não estávamos lidando com um erro isolado. Estávamos diante de um sistema que preferia silêncio. A escola tentou nos empurrar para um encontro restaurativo. Recusamos. Não aceitávamos desculpas que fingiam resolver sem admitir. Enquanto a investigação seguia, o custo humano se impôs. Minha filha estava fragilizada. Decidimos, em conjunto com um psicólogo infantil, afastá-la temporariamente da turma onde havia sido humilhada. Para alguns pais isso soou como retirar a vítima, mas era estratégia de proteção. O trauma vira gatilho. E não era justo forçá-la a enfrentar olhos que haviam normalizado a humilhação. Ao mesmo tempo, o medo de retaliação crescia. Surgiram mensagens anônimas, tentativas de difamar minha família. Mas a verdade começou a se impor. Silêncio protege o agressor. Denúncia protege o atacado. Nos tribunais, a coisa mudou de tom. Na audiência administrativa, o conselho recomendou providências. A professora foi suspensa. E com a pressão midiática e os documentos entregues, a tendência era pela demissão por justa causa. Mas isso sozinha não bastava. Mergulhamos na ação civil enquanto a promotoria cuidava da possibilidade penal. O som do áudio no tribunal fez a sala inteira ficar imóvel. A voz daquela mulher, antes autoridade, agora soava na peça mais cruel. A autoridade usada para humilhar menores por causa de origem, cor, religião. Houve tentativas da defesa de deslegitimar as vítimas. Exagero, sensibilidade exacerbada, contexto mal interpretado. Mas depoimentos de outros alunos e professores começaram a confirmar a repetição do comportamento. Um ex-funcionário trouxe registros de reclamações antigas engavetadas. Mensagens internas mostraram orientações para proteger a imagem. O quadro de conformidade virou prova de conivência. Meses de audiências passaram. Cada adiamento foi um teste de paciência. A defesa pedia prorrogações, alegava problemas de saúde, tentava distrair com tecnicalidades. Mas com organização documental e testemunhos, a narrativa da verdade resistiu. No tribunal penal, o promotor trabalhou o enquadramento. O crime não estava em uma bronca. Estava em humilhar e discriminar crianças em ambiente protegido pela escola. A lei que protege menores em instituições escolares foi acionada com todas as letras. Quando veio a sentença penal, para muitos foi choque. Para mim foi alívio. A juíza considerou a conduta discriminatória e lesiva e aplicou pena dentro do que a legislação previa. Uma condenação com cumprimento que resultou em 3 anos de reclusão. Além disso, foi determinada a perda do registro profissional. Jamais poderia lecionar novamente. A decisão foi clara. A autoridade pública não dá carta branca para violência moral contra crianças. A sentença penal foi apenas o começo. Quando saí do tribunal naquele dia, senti um misto de alívio e uma raiva que ainda fervilhava no peito. 3 anos de prisão para aquela mulher parecia pouco diante de tudo o que ela havia feito. Mas ao menos era um reconhecimento de que o que aconteceu com minha filha não era aceitável. Ainda assim, o gosto amargo permanecia. Justiça no papel é uma coisa, reparação do trauma é outra completamente diferente. O que mais me revoltava era descobrir, aos poucos, que não éramos as únicas vítimas. Durante o processo começaram a aparecer mais famílias, mais histórias. Uma mãe me procurou chorando, contando que seu filho havia chegado em casa perguntando se ser diferente era pecado. Outra disse que a filha parou de falar na escola depois que a professora ridicularizou seu almoço, dizendo que comida de imigrante tinha cheiro ruim e que estava poluindo a sala. Cada relato era uma facada. Como essa mulher teve anos para espalhar veneno e ninguém fez nada? Como a administração da escola deixou aquilo continuar? O mais revoltante era perceber que existia um sistema inteiro projetado para proteger agressores quando eles têm cargos de autoridade. A diretora, que no começo fingia preocupação, tinha gavetas cheias de reclamações que foram deliberadamente ignoradas. Havia pais que relataram situações semelhantes meses antes do que aconteceu com minha filha, mas foram desencorajados a tomar providências. Quando os advogados da escola tentaram negociar um acordo na ação civil, oferecendo uma indenização ridícula em troca do meu silêncio, senti nojo. Eles queriam comprar nossa dor por um valor que mal cobriria as sessões de terapia que minha filha precisaria pelos próximos anos. Era como se estivessem colocando um preço na dignidade dela, como se dinheiro pudesse apagar as noites em que ela acordava chorando, se perguntando por que era diferente, por que não era bem-vinda. O pior de tudo era ver como a comunidade se dividiu. Algumas famílias nos apoiaram,
mas outras começaram a sussurrar que estávamos exagerando, que éramos nós os problemáticos por não deixar o caso morrer. Houve quem dissesse que estávamos prejudicando a escola, como se a escola não tivesse se prejudicado sozinha ao permitir aquele ambiente tóxico. Recebi mensagens anônimas me chamando de encrenqueira, me acusando de querer aparecer na mídia, como se alguém quisesse que o trauma do próprio filho virasse notícia. A pressão social foi sufocante. Minha filha, que já estava fragilizada, começou a se culpar pelo alvoroço todo. Uma noite ela me perguntou se seria melhor se mudássemos de cidade, se desaparecêssemos para que as pessoas parassem de falar sobre o caso. Meu coração se partiu. Uma criança de 8 anos achando que ela era o problema, não o sistema que permitiu que fosse humilhada publicamente. Durante as audiências da ação civil, a situação ficou ainda mais revoltante. A defesa da escola trouxe testemunhas que tentaram pintar minha filha como uma criança problemática, como se isso justificasse o que ela sofreu. Questionaram nossos antecedentes, nosso status migratório, nossa situação financeira, como se nossa origem pudesse de alguma forma legitimar discriminação. Foi uma segunda violência, assistir advogados bem vestidos tentando destruir a imagem de uma criança para proteger uma instituição. O que mais me irritava eram os argumentos da defesa. Diziam que a professora estava passando por problemas pessoais, que tinha perdido o pai recentemente, que estava sob pressão no trabalho. Como se luto fosse desculpa para traumatizar crianças. Como se estresse profissional justificasse racismo. Tentaram humanizar uma mulher que havia deliberadamente desumanizado minha filha e várias outras crianças. Enquanto isso, ninguém falava sobre a humanidade das crianças que foram atacadas. Ninguém perguntava sobre os problemas pessoais delas, sobre como lidar com o trauma de ser rejeitada em um lugar que deveria ser seguro. A compaixão toda era direcionada para a agressora, nunca para as vítimas. O processo civil se arrastou por mais de um ano. Cada audiência era um teste de resistência. Tive que reviver aquele dia dezenas de vezes, descrever o estado da minha filha, explicar como nosso cotidiano foi impactado. Ver minha filha ter que depor, mesmo com todas as proteções legais, foi devastador. Uma criança não deveria ter que explicar para estranhos como se sentiu quando foi chamada de suja na frente dos colegas. Paralelamente, descobrimos que a escola havia implementado um protocolo de silenciamento sistemático. Funcionários eram instruídos a não comentar sobre incidentes, pais eram desencorajados a formalizar queixas, e havia um sistema interno para transferir professores problemáticos em vez de demiti-los. Era como uma máquina de proteger abusadores e perpetuar danos. O mais chocante foi descobrir que essa professora já havia sido transferida de outras 2 escolas por comportamentos similares. Em ambos os casos, a administração preferiu repassar o problema a se livrar dele. Era como se estivessem deliberadamente espalhando veneno pelo sistema educacional, sabendo que outras crianças seriam machucadas. Quando finalmente chegamos ao veredicto da ação civil, a vitória teve gosto agridoce. A escola foi condenada a pagar uma indenização substancial e implementar protocolos de proteção às crianças, mas nada disso trouxe minha filha de volta ao estado anterior. Nada apagou as cicatrizes invisíveis que ela carrega até hoje. A indenização chegou quase 2 anos depois do incidente. Um valor que, para muitos, pareceria significativo, mas que para mim representava apenas números numa conta bancária que jamais conseguiriam comprar de volta a confiança perdida da minha filha no mundo. Ela havia desenvolvido ansiedade social severa, fazia terapia 3 vezes por semana, e ainda tinha pesadelos onde revivia aquele momento de humilhação pública. O que descobri durante todo esse processo foi ainda mais perturbador do que imaginava. A investigação revelou que existia uma rede de proteção informal entre os funcionários da escola. Professores sabiam do comportamento daquela mulher, mas escolheram o silêncio cúmplice. Havia registros de conversas no grupo de WhatsApp dos docentes onde eles comentavam sobre os ataques de raiva dela contra alunos específicos, sempre os mesmos perfis. Crianças imigrantes de famílias pobres com características físicas ou culturais diferentes. Uma professora chegou a escrever no grupo: "Lá vem ela descarregar nos coitadinhos de novo", seguido de emojis de riso. Outra respondeu: "Pelo menos hoje não é comigo que ela vai implicar". Era como se estivessem assistindo a um show de horror, comentando com diversão a tortura psicológica de crianças indefesas. Quando esses prints vieram à tona durante o processo, senti uma revolta que me fez tremer. Não era apenas uma professora descontrolada, era um ambiente sistemático de crueldade normalizada. O sindicato dos professores tentou de tudo para proteger não só a agressora principal, mas também os coniventes. Alegaram que as mensagens foram tiradas de contexto,
que era apenas humor negro para lidar com o estresse do trabalho. Humor negro às custas do sofrimento de crianças. Como se humilhar menores de idade fosse uma válvula de escape aceitável para adultos frustrados. Durante esse período, minha filha foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. Uma criança de 8 anos com TEPT por causa de uma experiência escolar. O psicólogo explicou que o trauma foi agravado não apenas pelo incidente em si, mas pela reação dos colegas, pelo ambiente que permitiu aquilo acontecer, e pela sensação de desamparo que ela sentiu quando percebeu que a autoridade que deveria protegê-la era justamente quem a atacava. Tivemos que mudá-la de escola, obviamente. Mas o trauma a seguiu. Na nova escola, ela se encolhia quando professores levantavam a voz para qualquer criança. Tinha ataques de pânico quando precisava falar em público. Desenvolveu um medo paralisante de ser diferente, de chamar atenção para si. Começou a pedir para não levar o lanche típico do nosso país, queria apenas sanduíches normais, como as outras crianças. Pedia para eu não falar nossa língua na frente dos colegas. Ver minha filha tentando se tornar invisível, negando sua própria identidade cultural para se proteger, era de partir o coração. Aquela professora não havia apenas humilhado ela, havia implantado uma vergonha profunda de ser quem ela era. Isso é o que racismo institucional faz, não apenas fere no momento, mas cria cicatrizes que alteram fundamentalmente como a criança se vê no mundo. O que mais me enfurecia era a reação da comunidade escolar mesmo depois de toda a verdade ter vindo à tona. Muitos pais continuaram defendendo a professora, dizendo que ela era durona, mas eficiente e que pelo menos ensinava disciplina. Como se terrorismo psicológico fosse método pedagógico. Como se uma criança precisasse ser quebrada para aprender. Houve uma reunião de pais onde uma mãe teve a audácia de dizer que crianças hoje em dia são muito sensíveis, e que no nosso tempo professores eram assim mesmo e ninguém morreu. Levantei-me da cadeira e disse que se ela achava que humilhação pública baseada em origem étnica era educação normal, ela fazia parte do problema. A sala ficou em silêncio tenso, mas não me importei. Cansei de polidez com gente que normaliza crueldade. A escola implementou novos protocolos após a condenação, mas foram mudanças cosméticas. Cartazes sobre diversidade nas paredes, palestras obrigatórias sobre respeito. Um canal de denúncia que provavelmente seria tão ignorado quanto os relatórios anteriores haviam sido. Não houve uma limpeza real do corpo docente, não houve uma reformulação cultural profunda. Era maquiagem institucional sobre um problema estrutural. 6 meses depois da sentença, descobri que 2 outros professores daquela escola haviam sido transferidos discretamente para outras unidades após incidentes similares. O sistema continuava reciclando agressores, espalhando-os pelo distrito educacional como sementes venenosas. Era como se tivéssemos vencido uma batalha individual, mas a guerra contra a cultura de abuso continuasse perdida. Minha filha, aos poucos, foi se recuperando com a terapia, mas as marcas permaneceram. Ela se tornou uma criança hipervigilante, sempre observando as reações dos adultos ao redor, sempre pronta para se defender ou se esconder. Perdeu aquela espontaneidade natural da infância. Quando outras crianças faziam brincadeiras inocentes sobre sotaques ou comidas diferentes, ela ficava tensa, como se estivesse esperando o ataque vir a qualquer momento. O processo de cura não era linear. Havia dias bons onde ela parecia a criança alegre de antes, e dias ruins onde o trauma ressurgia como uma ferida que não cicatrizava direito. Nesses dias ruins, ela me perguntava por que algumas pessoas eram más, por que adultos machucavam crianças, por que ela tinha nascido diferente. Não havia respostas fáceis para essas perguntas. Como explicar para uma criança que o mundo às vezes é cruel sem motivo, que a autoridade não garante bondade, que diferença não é defeito? O que descobri meses depois foi ainda mais nauseante. Através de uma investigação paralela que fizemos com outros pais, encontramos evidências de que a situação era muito pior do que imaginávamos. Aquela professora não era um caso isolado. Ela fazia parte de um grupo informal de docentes que se divertia psicologicamente torturando crianças vulneráveis. Havia uma espécie de competição silenciosa entre eles para ver quem conseguia quebrar mais rápido os alunos que consideravam problemáticos. Encontramos mensagens em grupos privados onde eles compartilhavam técnicas de humilhação, trocavam informações sobre as famílias dos alunos para usar contra eles. E até mesmo faziam apostas sobre quanto tempo uma criança demoraria para chorar durante suas correções. Era como descobrir uma sociedade secreta de sádicos disfarçados de educadores. Uma das mensagens dizia: a pequena imigrante durou só 5 minutos hoje antes de desabar. Estou melhorando meu recorde. Outra respondia:
Você tem que mirar nas inseguranças deles, é mais eficiente. Quando li essas mensagens, vomitei. Literalmente. Era impossível processar que adultos responsáveis pela educação de crianças pudessem ter essa mentalidade predatória. Eles não estavam apenas sendo negligentes ou tendo dias ruins, estavam deliberadamente caçando crianças vulneráveis para satisfazer algum tipo de prazer sádico. Era abuso institucional sistemático mascarado de disciplina educacional. O mais revoltante era descobrir que a administração sabia. Não eram apenas rumores ou suspeitas. Havia relatórios detalhados de comportamentos inadequados arquivados nas gavetas da direção, alguns datando de 3 anos antes do incidente com minha filha. Pais haviam procurado a escola dezenas de vezes relatando situações similares, mas foram sistematicamente desencorajados, ignorados ou até mesmo culpabilizados por criar confusão desnecessária. Uma mãe me mostrou e-mails onde a coordenadora pedagógica dizia que seu filho era sensível demais e que precisava aprender a lidar com críticas construtivas. A crítica construtiva em questão era a professora ter dito na frente da turma toda que crianças como ele só serviam para limpar banheiro quando crescessem porque eram lentas demais para trabalhos intelectuais. Outra família relatou que quando tentaram formalizar uma queixa, foram convocados para uma reunião onde foram informados de que se insistissem no assunto, o filho poderia ter dificuldades acadêmicas no futuro. Era chantagem institucionalizada. A escola usava o futuro educacional das próprias crianças como arma para silenciar os pais. Quem ousasse questionar o sistema enfrentaria retaliação direta contra seus filhos. Era um esquema perfeito de proteção aos agressores e intimidação às vítimas. Por isso muitas famílias preferiram transferir silenciosamente seus filhos a enfrentar o sistema. Durante a investigação expandida, descobrimos que pelo menos 12 crianças haviam sido sistematicamente perseguidas por esse grupo de professores nos últimos 4 anos. Todas eram de minorias, imigrantes, crianças negras, filhos de famílias pobres, crianças com necessidades especiais não diagnosticadas. O padrão era claro. Eles selecionavam os mais vulneráveis, aqueles cujas famílias teriam menos recursos para se defender. Uma dessas crianças, um menino de origem africana, desenvolveu mutismo seletivo depois de meses sendo ridicularizado publicamente pelo seu sotaque. Parou completamente de falar na escola, mas em casa chorava pedindo para não ter que voltar. Quando os pais procuraram ajuda, foram informados de que o problema era trauma familiar e que deveriam procurar terapia particular. Ninguém investigou o que estava acontecendo na sala de aula. Outra criança, uma menina com dislexia não diagnosticada, foi rotineiramente humilhada por suas dificuldades de leitura. A professora fazia ela ler em voz alta propositalmente para expor suas dificuldades, chamava-a de analfabeta na frente dos colegas, e chegou a dizer que ela fazia a escola parecer um local para deficientes mentais. A criança começou a se automutilar aos 7 anos de idade. Quando os pais descobriram os cortes no braço dela e procuraram a escola, foram informados de que problemas comportamentais em casa podem se manifestar na escola. Cada história era mais revoltante que a anterior. O que mais me deixava furiosa era perceber como o sistema estava estruturado para proteger os agressores e culpabilizar as vítimas. Sempre havia uma explicação alternativa, sempre a culpa recaía sobre a criança ou a família, nunca sobre os adultos que deveriam estar cuidando delas. Quando decidimos expandir a ação judicial para incluir essas outras famílias, a resistência foi feroz. O sindicato contratou uma firma de advocacia especializada em crimes de colarinho branco. O tipo de escritório que defende executivos corruptos e políticos envolvidos em escândalos. Para eles, proteger professores abusivos era apenas mais um caso de relações públicas a ser gerenciado. A estratégia da defesa foi diabólica. Começaram a investigar nossas vidas pessoais, procurando qualquer coisa que pudesse ser usada para nos desacreditar. Contrataram investigadores particulares para nos seguir, vasculharam nossas redes sociais, entrevistaram vizinhos tentando encontrar fofocas que pudessem transformar em munição legal. Era como se fossemos criminosos sendo investigados, quando na verdade éramos pais tentando proteger nossos filhos. Eles descobriram que uma das mães havia tido depressão pós-parto anos antes e tentaram usar isso para argumentar que ela era mentalmente instável e estava projetando seus problemas na escola. Descobriram que outro pai havia tido dificuldades financeiras durante a pandemia e sugeriram que ele estava movendo o processo apenas por dinheiro. Comigo, tentaram usar meu status de imigrante, insinuando que eu não entendia a cultura local e estava interpretando mal situações normais. Era uma segunda vitimização sistemática.
Não bastava que nossos filhos tivessem sido torturados psicologicamente. Agora nós, os pais que ousamos denunciar, éramos dissecados publicamente como se fôssemos os verdadeiros vilões da história. Cada audiência era uma humilhação onde tínhamos que justificar nossa credibilidade, nossa sanidade mental, nossos motivos para proteger nossos próprios filhos. O que me deixava mais revoltada era ver como a mídia local cobriu o caso. Enquanto a primeira reportagem sobre o incidente com minha filha havia gerado indignação, conforme o caso se expandiu e mais famílias se juntaram, a narrativa começou a mudar. Começaram a aparecer artigos questionando se não estava havendo exagero, se pais não estavam sendo sensíveis demais, se não estávamos criminalizando métodos educacionais tradicionais. Um editorial particularmente nojento sugeriu que imigrantes tinham expectativas irrealistas sobre o sistema educacional local e que deveriam se adaptar às normas culturais em vez de impor sua sensibilidade externa, como se racismo fosse uma norma cultural que devêssemos aceitar passivamente. Como se pedir para nossos filhos serem tratados com dignidade básica fosse um privilégio cultural que não nos cabia reivindicar. A pressão social se tornou sufocante. Começamos a receber telefonemas anônimos nos chamando de encrenqueiros, de destruidores da reputação da escola, de oportunistas tentando ganhar dinheiro com falsa vitimização. Algumas famílias recuaram, intimidadas pela campanha de difamação. Outras mudaram de cidade para escapar do assédio. Era exatamente o que o sistema queria, que desistíssemos e desaparecêssemos silenciosamente. Mas eu não ia desistir. A cada telefonema anônimo, a cada artigo tendencioso, a cada tentativa de nos silenciar, minha determinação só crescia. Porque por trás de toda essa máquina de intimidação, eu sabia que havia crianças sofrendo. E enquanto eu tivesse força, não ia deixar que outros pais passassem pelo inferno que estávamos vivendo. O que descobrimos durante a investigação mais profunda foi ainda mais assustador. Existia um padrão de comportamento que se estendia muito além daquela escola específica. Através de uma rede informal de pais que haviam enfrentado situações similares em outras instituições do distrito, mapeamos um verdadeiro esquema de rotação de professores problemáticos. Quando um docente se tornava inconveniente em uma escola devido a reclamações, em vez de ser demitido, era discretamente transferido para outra unidade. Era como um jogo de cadeiras musicais com predadores educacionais. A professora que havia humilhado minha filha, descobrimos, já havia passado por 5 escolas diferentes nos últimos 10 anos. Em cada uma delas, deixará um rastro de crianças traumatizadas e famílias destruídas. Em uma das escolas anteriores, ela havia sido responsável por uma criança autista de 6 anos desenvolver comportamentos autolesivos depois de ser repetidamente punida por seus estímulos naturais. A professora dizia que o menino era mal educado e fazia drama para chamar a atenção, forçando-o a ficar imóvel por horas seguidas em uma cadeira no canto da sala, longe dos colegas. Quando ele não conseguia se controlar e começava a balançar ou fazer movimentos repetitivos, ela o humilhava na frente da turma, dizendo que ele estava perturbando a educação das crianças normais. A família desse menino havia tentado formalizar denúncias, mas foi informada pela direção que o problema era a falta de medicação adequada da criança. Sugeriram que os pais procurassem um psiquiatra para ajustar o tratamento, como se autismo fosse uma doença a ser curada com remédios. Quando os pais insistiram que o problema estava na abordagem pedagógica, foram sutilmente informados de que talvez aquela escola não fosse adequada para crianças com necessidades especiais. Pressionados e exaustos, os pais transferiram o filho. A professora permaneceu livre para continuar seu padrão destrutivo com outras crianças vulneráveis. 6 meses depois, foi transferida para outra escola do distrito, levando consigo sua bagagem de métodos cruéis, o histórico cuidadosamente encoberto pela administração. Era um sistema perfeito de proteção ao agressor e descarte das vítimas. As famílias que tinham recursos e informação transferiam seus filhos e seguiam em frente. As que não tinham permaneciam presas, sujeitas a mais anos de abuso sistemático. E os agressores continuavam circulando pelo sistema, refinando seus métodos, encontrando novas vítimas. Durante nossa investigação, conseguimos rastrear pelo menos 28 crianças que haviam sido diretamente prejudicadas por esse grupo específico de professores ao longo de 7 anos. 28 infâncias marcadas por trauma desnecessário. 28 famílias que tiveram que lidar com as consequências psicológicas de abuso educacional. E provavelmente dezenas de outras que nunca descobrimos ou que preferiram permanecer em silêncio. O que mais me revoltava era descobrir que alguns administradores não apenas sabiam, mas ativamente facilitavam esse sistema.
Encontramos evidências de que certas escolas eram usadas como depósito para professores problemáticos, instituições em bairros mais pobres, com populações de imigrantes e minorias onde as famílias teriam menos recursos para questionar ou processar juridicamente. Uma coordenadora pedagógica aposentada, que havia desenvolvido consciência depois de anos facilitando esse esquema, nos procurou discretamente para contar a verdade. Ela revelou que existiam reuniões administrativas onde discutiam abertamente quais escolas poderiam absorver professores com problemas disciplinares. As instituições em bairros mais afluentes, com pais mais articulados e recursos legais, eram protegidas. As escolas em comunidades vulneráveis se tornavam campos de despejo para educadores predadores. Vocês não imaginam o que eu vi ao longo dos anos, ela nos disse, com lágrimas nos olhos. Crianças sendo sistematicamente destruídas por adultos que deveriam protegê-las, e toda uma estrutura administrativa trabalhando para encobrir. Eu me sinto cúmplice de cada uma dessas situações. Deveria ter denunciado há muito tempo, mas tinha medo de perder meu emprego, minha aposentadoria. Ela nos forneceu documentos internos que mostravam como o sistema funcionava. Relatórios de transferência que mascaravam as verdadeiras razões por trás das mudanças de professores. Correspondências entre diretores combinando versões para minimizar problemas. Orientações específicas sobre como desencorajar pais de formalizar queixas. Era um manual operacional de como perpetrar abuso institucional enquanto mantinha uma fachada de respeitabilidade. Com essas novas evidências, expandimos ainda mais nosso processo judicial. Não estávamos mais processando apenas indivíduos problemáticos, estávamos desafiando todo um sistema estruturado para proteger predadores. A resistência se tornou ainda mais feroz. O distrito escolar contratou uma equipe de crise especializada em gerenciar escândalos corporativos. Começaram uma campanha sistemática de deslegitimação. Plantaram histórias na imprensa local sobre pais problemáticos que estavam perseguindo educadores dedicados. Criaram narrativas sobre caças bruxas modernas, como se estivéssemos acusando pessoas inocentes de crimes imaginários. Trouxeram especialistas pagos para dar entrevistas sobre como denúncias falsas estavam prejudicando o ambiente educacional. A estratégia era clássica: inverter os papéis, transformar os agressores em vítimas e as vítimas em perseguidores. Era o mesmo playbook lá usado por corporações quando são expostas por práticas prejudiciais: negar, deslegitimar, desviar a culpa. Paralelamente, começaram uma campanha de intimidação mais agressiva. Investigadores particulares passaram a nos seguir mais ostensivamente. Recebíamos ligações no meio da madrugada com ameaças veladas. Nossos carros apareciam com pneus furados. Grafites com mensagens agressivas apareciam nas paredes próximas às nossas casas. Uma noite encontramos uma carta sem identificação na nossa caixa de correio. Dizia: pessoas como vocês deveriam saber qual é o seu lugar. Parem de causar problemas ou as consequências serão piores para seus filhos. A ameaça era clara. Não bastava nos intimidar, estavam ameaçando diretamente nossas crianças. Naquele momento, senti um medo que nunca havia experimentado antes. Era uma coisa enfrentar retaliação contra mim mesma, mas quando ameaçavam minha filha, que já estava fragilizada pelo trauma original, senti que talvez tivesse subestimado o que estávamos enfrentando. Não eram apenas professores mal-intencionados ou administradores negligentes. Havia toda uma máquina de poder disposta a usar qualquer meio necessário para proteger seus interesses. Mas ao mesmo tempo, essa escalada de intimidação me mostrou que estávamos no caminho certo. Pessoas não fazem ameaças quando estão confiantes de sua inocência. Não contratam empresas de relações públicas e investigadores particulares quando não têm nada a esconder. A agressividade da resposta era proporcional à gravidade do que estávamos expondo. Levamos as ameaças para a polícia, mas a resposta foi desalentadora. O delegado, um homem de meia idade com cara de quem já havia visto demais, folheou nosso relatório com expressão entediada. Não há provas de quem mandou, disse, como se fosse óbvio. Pode ter sido qualquer pessoa. Talvez algum vizinho incomodado com toda essa situação na mídia. Era exatamente a resposta que eu esperava, mas que ainda assim me fez ferver de raiva. O mesmo sistema que falhara em proteger minha filha na escola agora falhava em nos proteger das retaliações por termos denunciado o abuso. Era como se existisse uma conspiração silenciosa para manter tudo como estava, para que as vítimas permanecessem em silêncio e os agressores pudessem continuar operando livremente. Contratamos segurança particular. Não tínhamos recursos para isso, mas com uma criança traumatizada sendo ameaçada, não havia escolha.
A cada dia que passava, sentia como se estivéssemos vivendo em um filme de terror, onde inimigos invisíveis podiam atacar a qualquer momento. Minha filha, que já estava com medo de ir à escola, agora tinha medo de sair de casa. O processo judicial se arrastava, e a cada audiência as táticas da defesa ficavam mais sujas. Trouxeram especialistas para testificar que crianças imigrantes eram naturalmente mais sensíveis devido a instabilidades culturais, e que interpretavam mal situações normais devido a diferenças linguísticas. Um psicólogo pago pelo distrito chegou a sugerir que o trauma da minha filha era resultado de conflitos familiares relacionados ao processo de adaptação cultural, não da humilhação que ela sofrerá na escola. Era pseudociência racista mascarada de expertise profissional. Estavam literalmente argumentando que nossa origem étnica nos tornava testemunhas não confiáveis, que nossa cultura nos predispunha a interpretar mal situações, que nossos filhos eram naturalmente mais propensos a problemas psicológicos, devido à nossa condição de imigrantes. Cada audiência era uma batalha não apenas legal, mas existencial. Não estávamos apenas defendendo nossos direitos, estávamos defendendo nossa própria humanidade. Nosso direito de existir naquela sociedade sem sermos tratados como cidadãos de segunda classe cujas queixas eram automaticamente suspeitas. O que me dava forças para continuar eram as outras famílias que havíamos encontrado. Formamos uma rede de apoio informal nos reunindo semanalmente para compartilhar estratégias, desabafar frustrações, e principalmente para lembrar uns aos outros de que não estávamos loucos, que o que nossos filhos haviam sofrido era real e inaceitável. Em uma dessas reuniões conheci Maria, uma mãe salvadorenha cujo filho de 7 anos havia sido sistematicamente humilhado por usar fraldas devido a um problema médico temporário. A professora fazia ele sentar separado dos outros alunos, dizia que ele fedia e contaminava a sala, e chegou a sugerir que crianças sujas deveriam estudar em escolas especiais para casos problemáticos. O menino desenvolveu enurese noturna severa, começou a fazer xixi na cama todas as noites, algo que não acontecia há anos. Desenvolveu também um medo paralisante de ir ao banheiro na escola, chegando a se segurar por horas até ter acidentes. Quando Maria tentou explicar a situação médica do filho para a escola, foi informada de que problemas de higiene pessoal eram responsabilidade da família, e que se ela não conseguia ensinar hábitos básicos ao filho, talvez ele não estivesse pronto para o ambiente escolar. A crueldade sistemática era impressionante. Não eram apenas métodos rígidos, ou disciplina old school, era sadismo puro, direcionado especificamente contra crianças que eles sabiam que não teriam defesa adequada. Escolhiam as mais vulneráveis, as que vinham de famílias com menos recursos, menos conhecimento do sistema, menos fluência no idioma para se articular juridicamente. Durante uma das audiências mais tensas, aconteceu algo que mudou completamente o rumo do caso. Uma ex-aluna daquela escola, agora com 16 anos, decidiu quebrar o silêncio sobre o que havia vivido quando era criança. Ela havia sofrido nas mãos da mesma professora 8 anos antes, mas na época seus pais não haviam conseguido tomar providências efetivas. O depoimento dela foi devastador. Ela contou com uma maturidade dolorosa para sua idade, como havia sido sistematicamente perseguida dos 6 aos 8 anos por aquela professora. Vinha de uma família de imigrantes filipinos, e a professora fazia piadas constantes sobre sua aparência, seu sotaque, a comida que trazia para o lanche. Dizia que ela parecia um extraterrestre, que falava como se tivesse pedras na boca, que sua comida cheirava a lixo e perturbava as outras crianças. Mas o que mais me chocou foi quando ela descreveu como a professora organizava a humilhação de forma sistemática. Tinha estratégias específicas para maximizar o constrangimento, fazia as crianças que ela não gostava lerem textos difíceis em voz alta para expor suas dificuldades. As colocava para apresentar trabalhos sem aviso prévio para que gaguejassem de nervosismo. As deixava por último nas escolhas de grupos para que ficasse óbvio que ninguém as queria. Ela não era apenas cruel, disse a adolescente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela era estratégica na crueldade. Sabia exatamente como quebrar uma criança psicologicamente. E pior, ela gostava. Eu via o prazer no rosto dela quando conseguia me fazer chorar na frente da turma toda. O depoimento dessa jovem foi o ponto de virada. Não apenas por causa do impacto emocional que causou no tribunal, mas porque ela havia guardado evidências. Aos 8 anos, traumatizada e sem saber como se defender, ela havia começado a gravar secretamente algumas aulas com um pequeno gravador que ganhará de aniversário. As gravações eram de qualidade ruim, com muito ruído de fundo, mas dava para ouvir claramente a voz da professora humilhando crianças, fazendo comentários racistas.
usando linguagem que nenhum educador jamais deveria usar com menores. Em uma das gravações era possível ouvir ela dizendo: "Crianças como vocês são um fardo para esta escola. Seus pais vieram para cá achando que merecem as mesmas oportunidades que as famílias de verdade, mas vocês nunca vão ser iguais. É melhor aceitar isso logo." Quando essas gravações foram reproduzidas no tribunal, o silêncio foi sepulcral. Não havia como negar, não havia como reinterpretar, não havia como contextualizar. Era a voz de uma educadora dizendo para crianças de 6, 7 anos que elas eram inferiores devido à sua origem étnica. Era racismo institucional documentado de forma irrefutável. A defesa tentou questionar a legalidade das gravações, alegando que haviam sido feitas sem consentimento por uma menor, sem supervisão parental. Mas o juiz foi claro: tratava-se de uma criança documentando o próprio abuso em ambiente que deveria ser seguro. As gravações foram admitidas como evidência. A partir daquele momento, outras ex-alunas começaram a aparecer. A história da adolescente corajosa circulou nas redes sociais, e jovens que haviam sido traumatizadas anos antes encontraram força para falar. Cada depoimento revelava novos aspectos do padrão de abuso. A professora mantinha um caderninho negro, onde anotava informações pessoais dos alunos para usar contra eles, tinha favoritos que recebia presentes em troca de participação no bullying contra os indesejáveis, organizava atividades específicas para excluir crianças de minorias. Uma ex-aluna contou que a professora organizava brincadeiras onde as crianças tinham que votar em quem era o mais diferente da turma. Outra revelou que ela fazia as crianças imigrantes traduzirem palavrões e expressões ofensivas, dizendo que era exercício de vocabulário, mas na verdade as ensinando a se insultar. Eram métodos elaborados de tortura psicológica, disfarçados de atividades pedagógicas. O que mais me impressionava era como aquela mulher havia conseguido operar por tantos anos sem ser parada. Quantas crianças haviam passado por suas mãos? Quantas personalidades ela havia moldado através do trauma? Quantos jovens adultos ainda carregavam as cicatrizes do que ela havia feito com eles na infância? O caso ganhou dimensões nacionais quando uma jornalista investigativa de um grande veículo de comunicação decidiu se aprofundar na história. Ela havia lido sobre nosso processo em uma nota pequena de um jornal local, mas algo na narrativa a incomodou. Decidiu investigar por conta própria e o que encontrou foi muito além do que qualquer um de nós imaginava. A jornalista descobriu que o padrão se estendia por todo o distrito escolar. Não eram apenas algumas escolas ou alguns professores problemáticos. Era um sistema inteiro estruturado para permitir e até mesmo facilitar o abuso de crianças vulneráveis. Através de pedidos de informação pública e entrevistas com dezenas de ex-funcionários, ela mapeou uma rede de cumplicidade que incluía não apenas professores e diretores, mas também supervisores distritais e até membros do conselho educacional. A reportagem de capa revelou que existiam cotas informais para problemas disciplinares em cada escola. Administradores recebiam pressão para manter baixo o número de relatórios de incidentes, independentemente do que estava realmente acontecendo nas salas de aula. Havia até mesmo um sistema de bonificação para diretores que conseguissem manter suas escolas livres de controvérsias, ou seja, que conseguissem abafar efetivamente as denúncias de abuso. O mais chocante foi descobrir que existiam documentos internos classificando certas comunidades como menos propensas à litigação devido a barreiras linguísticas e culturais. Era literalmente uma estratégia documentada de direcionar professores problemáticos para escolas onde as famílias teriam menos recursos para se defender juridicamente. Quando a reportagem foi publicada, a reação foi explosiva. Protestos se organizaram em frente ao distrito escolar. Pais que haviam permanecido em silêncio por anos finalmente encontraram coragem para falar. A pressão pública se tornou insustentável para as autoridades educacionais. Mas a resposta inicial do distrito foi ainda mais revoltante que o próprio escândalo original. Em vez de assumir responsabilidade e implementar reformas imediatas, eles dobraram a aposta na negação e na vitimização dos agressores. O superintendente deu uma entrevista coletiva onde disse que o distrito estava sendo perseguido por grupos ativistas com agenda política e que educadores dedicados estavam sendo injustamente demonizados. Ele chegou a sugerir que a cultura de denuncismo estava prejudicando o ambiente educacional, e que pais estavam ensinando seus filhos a serem vítimas profissionais. Era uma inversão completa da realidade, como se denunciar abuso fosse o problema, não o próprio abuso. A estratégia deles era clara: transformar toda a situação em uma questão político-ideológica, sugerindo que éramos parte de algum movimento radical tentando
Destruir o sistema educacional tradicional. Era o velho truque de desviar o foco das evidências concretas de abuso para uma suposta guerra cultural, mas a tática saiu pela culatra. A reportagem havia sido tão detalhada, as evidências tão abundantes e os testemunhos tão convincentes que a tentativa de politizar a questão soou como desespero. Outras famílias que não haviam se manifestado antes ficaram indignadas com a resposta insensível do distrito e decidiram se juntar ao processo. Em questão de semanas, nossa ação individual se transformou em uma class action representando mais de 70 famílias. Cada nova família trouxe suas próprias histórias de horror, suas próprias evidências de abuso sistemático. O quadro que emergia era de uma cultura institucional completamente podre, onde o abuso não era uma aberração, mas uma característica estrutural. Uma das histórias mais perturbadoras veio de uma família cuja filha havia desenvolvido anorexia aos 9 anos de idade depois de uma professora fazer comentários constantes sobre seu peso. A educadora dizia que a menina era gorda demais para ser bailarina, ela fazia aulas de dança, que meninas como ela precisavam aprender a se controlar e que famílias hispânicas não sabiam educar filhos sobre alimentação saudável. A criança parou de comer completamente na escola e começou a esconder comida em casa. Desenvolveu uma obsessão com exercícios, fazendo abdominais escondida no quarto até suas costelas ficarem visíveis. Quando os pais descobriram e procuraram a escola, foram informados de que questões alimentares eram problemas familiares e que talvez devessem reavaliar os hábitos domésticos. A menina teve que ser internada em uma clínica especializada em transtornos alimentares, aos 9 anos de idade, por causa de uma professora que decidiu que destruir a autoestima de uma criança era uma forma aceitável de exercer autoridade. Outro caso envolvia um menino com deficiência auditiva leve que foi sistematicamente ridicularizado por precisar de repetições das instruções. A professora o chamava de surdo fingido, dizia que ele fingia não ouvir para chamar atenção, e chegou a colocar um papel na costa dele escrito: "Eu finjo que não escuto". As outras crianças passaram a imitar a professora, e o menino se tornou alvo de bullying generalizado. Os pais tentaram explicar a condição médica do filho, apresentaram laudos de fonoaudiólogos, pediram adaptações simples que facilitariam o aprendizado. A resposta foi que a escola não podia fazer exceções para toda criança com probleminha, e que se eles queriam tratamento especial deveriam procurar uma escola para deficientes. Era como se cada história fosse projetada para testar os limites da crueldade humana. Não eram erros ocasionais ou lapsos de julgamento, eram ataques calculados contra as vulnerabilidades específicas de cada criança. E o pior era que tudo isso acontecia com o conhecimento e, em muitos casos, com a aprovação explícita da administração. Conforme mais evidências emergiam, ficava claro que estávamos lidando com algo muito maior que casos isolados de professores problemáticos. Era um sistema educacional estruturalmente racista e classista, que usava métodos de abuso psicológico para ensinar o lugar de crianças de minorias. Era segregação educacional disfarçada de disciplina pedagógica. A investigação da jornalista também revelou conexões financeiras interessantes. Muitos dos administradores que protegiam professores abusivos tinham ligações com empresas de consultoria educacional que vendiam programas de disciplina para escolas. Era um negócio lucrativo, criar ambientes hostis que justificassem a contratação de especialistas externos para resolver problemas comportamentais. Descobrimos que o distrito havia gasto milhões em consultorias que promoviam métodos disciplinares baseados em tolerância zero e autoridade inquestionável. Eram programas que, na prática, legitimavam o abuso ao rotulá-lo de pedagogia avançada. Os mesmos consultores que vendiam esses programas também ofereciam treinamentos sobre como gerenciar crises de imagem quando denúncias surgissem. Era um esquema perfeito: criar o problema, vender a solução, e depois vender os serviços para abafar as consequências. Enquanto isso, crianças eram sistematicamente traumatizadas em nome de metodologias educacionais que não passavam de sadismo institucionalizado. O que me deixava mais furiosa era perceber como tudo isso era deliberado. Não eram acidentes, não eram métodos desatualizados que persistiam por inércia. Era uma máquina consciente de produção de trauma, operando com eficiência industrial para quebrar o espírito de crianças que o sistema considerava indesejáveis. Os meses que se seguiram foram de uma intensidade que jamais imaginei possível. A class action cresceu até representar 143 famílias de 17 escolas diferentes. O que começou como uma mãe desesperada tentando proteger sua filha se transformou em um movimento que expôs décadas de abuso sistemático mascarado de educação.
A pressão pública se tornou insuportável para o distrito. Protestos diários em frente às escolas, pais retirando filhos em massa, professores pedindo transferências para não serem associados ao escândalo. A mídia nacional passou a cobrir o caso como um exemplo de racismo institucional no sistema educacional americano. Documentaristas se interessaram pela história. Ativistas de direitos civis ofereceram apoio. Mas a verdadeira guinada veio quando conseguimos acesso aos arquivos pessoais da professora que havia humilhado minha filha. Durante a investigação judicial, descobrimos que ela mantinha registros detalhados de suas técnicas educacionais. Um diário completo descrevendo como quebrar psicologicamente diferentes tipos de crianças, organizando suas vítimas por categorias étnicas e socioeconômicas. As anotações eram de uma frieza científica perturbadora. Crianças asiáticas respondem melhor à humilhação acadêmica pública, escrevera ela. Crianças latinas são mais sensíveis a comentários sobre aparência física. Crianças africanas se desestruturam quando isoladas socialmente do grupo. Era como ler as anotações de um torturador estudando os pontos fracos de suas vítimas. Pior ainda eram suas reflexões pessoais. Hoje consegui fazer a pequena Filipina chorar em apenas 3 minutos. Meu recorde pessoal. A chave é atacar diretamente a autoestima através da aparência física e depois humilhá-la na frente dos colegas que ela mais admira. Outra entrada dizia: o garoto mexicano finalmente quebrou hoje. Semanas ridicularizando o sotaque da família funcionaram. Agora ele se recusa a falar espanhol até em casa. Missão cumprida. Quando essas anotações foram tornadas públicas durante o julgamento, a reação foi de horror absoluto. Não havia mais como negar. Não havia mais como contextualizar, não havia mais como minimizar. Era sadismo documentado, métodos de tortura psicológica aplicados sistematicamente contra crianças indefesas. A professora finalmente quebrou durante seu depoimento. Confrontada com suas próprias palavras com as gravações com dezenas de testemunhas, ela perdeu completamente a compostura. Começou a gritar que essas crianças mereciam, que imigrantes estavam destruindo o país, que ela estava apenas ensinando a realidade da vida. Foi um momento de pura catarse ver aquela mulher, que havia se escondido atrás de sua autoridade pedagógica para torturar crianças, finalmente exposta como a sádica racista que sempre fora. Sua máscara de educadora respeitável caiu completamente, revelando o monstro por trás. Mas ela não parou por aí. Em uma explosão de fúria, começou a implicar outros funcionários, revelando detalhes sobre o sistema de proteção que havia permitido sua operação por anos. Mencionou nomes, citou conversas específicas, descreveu reuniões onde administradores discutiam abertamente como lidar com famílias problemáticas. Foi sua própria arrogância que selou o destino de todos os envolvidos. Achando que ainda poderia se safar jogando a culpa nos outros, acabou fornecendo as evidências finais de que precisávamos para provar a conspiração institucional. O julgamento durou 8 meses. Cada dia trazia novas revelações, novos horrores, novas evidências da profundidade da podridão sistêmica. No final, as condenações foram devastadoras. 17 professores criminalmente condenados por abuso e discriminação. 9 administradores processados por negligência criminosa e obstrução da justiça. 3 superintendentes forçados a renunciar em desgraça. A professora que começou tudo isso recebeu a pena máxima, 8 anos de prisão, registro permanente como criminosa contra menores, proibição perpétua de trabalhar com crianças, e uma indenização pessoal de $2 milhões. Quando a sentença foi lida, ela desabou completamente, implorando piedade, dizendo que não era uma pessoa má que apenas seguia ordens. Era patético ver uma mulher que havia destruído sistematicamente a autoestima de dezenas de crianças implorando pela compaixão que ela nunca demonstrou por suas vítimas. O juiz foi implacável. Você usou sua posição de autoridade para infligir trauma psicológico permanente em crianças vulneráveis. Suas ações foram calculadas, sistemáticas e motivadas por preconceito racial. Esta corte não encontra atenuantes. As indenizações civis totalizaram $43 milhões. O distrito foi obrigado a implementar reformas estruturais completas, novo código de conduta, sistema independente de denúncias, treinamento obrigatório sobre diversidade e direitos civis, e supervisão externa por 5 anos. Mais importante, foi estabelecido um fundo permanente para apoio psicológico às vítimas. Mas a vingança mais doce não veio dos tribunais. Veio do que aconteceu com essas pessoas depois que a verdade veio à tona. A professora principal, mesmo antes de ser presa, teve sua vida completamente destruída.
Sua casa foi pichada diariamente, ela recebia centenas de ligações de pessoas furiosas, não conseguia sair na rua sem ser reconhecida e confrontada. Teve que se mudar 3 vezes tentando escapar do ódio público. Os outros professores envolvidos enfrentaram destino similar. Alguns perderam suas casas quando não conseguiram pagar as indenizações. Outros tiveram que se mudar para outros estados para escapar da notoriedade. Seus próprios filhos foram rejeitados socialmente, expulsos de grupos de amigos, assombrados pela vergonha dos pais. Era irônico, eles haviam passado anos ensinando crianças qual era o seu lugar na sociedade, e agora descobriam qual era o lugar deles quando suas verdadeiras naturezas foram expostas. A comunidade que eles achavam que controlavam os rejeitou completamente. O administrador que havia orquestrado o sistema de transferências de professores problemáticos teve um destino particularmente satisfatório. Além da condenação criminal, foi processado pessoalmente por cada família que havia sido prejudicada durante sua gestão. Perdeu sua casa, sua aposentadoria, seu status social. Acabou trabalhando como vendedor de seguros em uma cidade pequena, uma queda brutal para alguém que se considerava uma figura respeitável da comunidade. Mas a transformação mais significativa aconteceu no próprio sistema educacional. Nossa luta havia exposto não apenas indivíduos problemáticos, mas falhas estruturais que permitiam e facilitavam o abuso. As reformas implementadas se tornaram um modelo nacional, estudadas por distritos escolares em todo o país. Mais importante, criamos uma rede nacional de famílias que haviam enfrentado situações similares. Nossa organização, Vozes Protegidas, passou a oferecer apoio legal, psicológico e estratégico para outras famílias enfrentando abuso educacional. Em 5 anos, ajudamos mais de 1.000 famílias a obter justiça em casos similares. Minha filha, que havia sido o catalisador de tudo isso, cresceu vendo que sua dor não havia sido em vão. A terapia continuou por anos, mas gradualmente ela recuperou sua confiança, seu amor pelo aprendizado, sua alegria natural. Mais importante, ela cresceu sabendo que quando injustiças acontecem, é possível lutar e vencer. Ela se tornou uma jovem ativista, falando em conferências sobre bullying e discriminação escolar. Sua história inspirou mudanças legislativas em 17 estados, criando proteções mais fortes para crianças em ambientes educacionais. Hoje, 10 anos depois, quando vejo aquela mulher que destruiu a infância de tantas crianças cumprindo sua pena na prisão, sinto uma satisfação profunda. Não é alegria pelo sofrimento dela, é satisfação por saber que a justiça prevaleceu, que o sistema funcionou, que nenhuma criança mais seria traumatizada por ela. A verdadeira vingança não foi vê-la punida. Foi construir um mundo onde outras crianças como minha filha teriam proteção, teriam voz, teriam justiça. Foi transformar nossa dor em poder, nosso trauma em transformação social. Às vezes, quando vejo minha filha rindo com os amigos, confiante e segura de si, penso em todas as outras crianças que crescerão em um sistema um pouco mais justo por causa de nossa luta. Essa é a vingança mais doce de todas, garantir que o sofrimento de nossas crianças tenha servido para proteger todas as outras que virão depois. A professora tirou a inocência da minha filha, mas nós tiramos dela a capacidade de ferir outras crianças para sempre. No final, descobrimos que a melhor vingança contra o sistema não é se vingar dele, mas transformá-lo completamente.